Carta a Auguste Bebel. Londres, 18-28 de março de 1875. Caro Bebel, recebi a sua carta de 23 de fevereiro e alegro-me de que vá tão bem fisicamente. Pergunta-me o que é que nós achamos da história da unificação. Infelizmente, conosco passou-se totalmente o mesmo do que consigo. Nem Liebknecht nem quem quer que seja nos fez qualquer comunicação e, portanto, nós também só sabemos o que vem nos jornais e lá não trazia nada até que há cerca de 8 dias veio o projeto de programa. Este certamente que não nos causou pouco espanto. O nosso partido tinha tão frequentemente estendido a mão aos lassalianos para a reconciliação, ou pelo menos, contudo, para um cartel, tinha sido tão frequente e tão desdenhosamente recusado pelos Azenclever, Asselmann e Tolkes, que qualquer criança teria de tirar daí a conclusão de que se esses senhores vêm agora eles próprios e oferecem a reconciliação, é porque têm de estar num embaraço danado. Dado o bem conhecido caráter dessa gente, e agudo, porém, obrigação nossa utilizar esse embaraço para estipular todas as garantias possíveis, para que aquela gente não fortaleça de novo a sua abalada posição na opinião pública dos operários à custa do nosso partido. Havia que tê-los recebido de um modo extremamente frio e desconfiado, que tornara a unificação dependente do grau da disponibilidade deles para deixarem cair as suas palavras-chave sectárias e a sua ajuda do Estado, e para aceitarem no essencial o programa de Eisenach de 1869 ou uma edição melhorada do mesmo, adaptada aos tempos de hoje. O nosso partido não tinha absolutamente nada que aprender com os lassalianos sob o aspecto teórico, aquilo, portanto, que é decisivo para o programa. Os lassalianos, porém, têm muito que aprender com ele. A primeira condição da unificação era que eles deixassem de ser sectários, lassalianos, que eles, portanto, antes de tudo, se não abandonassem totalmente a panaceia universal da ajuda do Estado, a reconhecessem, contudo, como uma medida de transição subordinada, abaixo e entre muitas outras possíveis. O projeto de programa prova que a nossa gente é teoricamente 100 vezes superior aos chefes lassalianos, mas está outro tanto abaixo deles em manha política. Os honrados foram mais uma vez cruelmente enrolados pelos não honrados Em primeiro lugar, aceita-se a frase de La Salle altissonante, mas historicamente falsa, de que face à classe operária, todas as outras classes seriam apenas uma massa reacionária. Esta proposição só é verdadeira em casos excepcionais isolados, por exemplo, numa revolução do proletariado como a Comuna, ou num país em que não só a burguesia modelou o Estado e a sociedade à sua imagem, mas também em que já a pequena burguesia democrática, após ela, levou essa modelação às suas últimas consequências. Se, por exemplo, na Alemanha, a pequena burguesia democrática pertencesse a essa massa reacionária, como poderia, então, o Partido Operário Social Democrata andar, durante anos, de braço dado com ela, com o Partido Popular N8? Como pode o Volksstaat 9 tirar quase todo o seu conteúdo político da pequena burguesa democrática Frankfurter Zeitung N15? E como se podem admitir não menos do que 7 reivindicações nesse mesmo programa, que, direta e literalmente, coincidem com o programa do Partido Popular e da democracia pequeno-burguesa. Refiro-me às 7 reivindicações políticas, 1 a 5 e 1 a 2 CN16, das quais não há uma única que não seja burguesa democrática. Em segundo lugar, o princípio da internacionalidade e internationalitat do movimento operário, praticamente, é completamente renegado para o presente e isto por gente que durante 5 anos e nas circunstâncias mais difíceis defendeu este princípio da maneira mais gloriosa. A posição dos operários alemães à cabeça do movimento europeu repousa essencialmente sobre a sua genuína atitude internacional, durante a Guerra N17. Nenhum outro proletariado se teria portado tão bem. E agora este princípio deve ser renegado por eles no momento em que por toda a parte, no estrangeiro os operários o acentuam na mesma medida em que os governos se esforçam por reprimir toda a tentativa do seu accionamento numa organização. E, no entanto, que resta do internacionalismo do movimento operário? A pálida perspectiva nem sequer de uma ulterior cooperação dos operários europeus para sua libertação não, mas a perspectiva de uma futura fraternização internacional dos povos, dos Estados Unidos da Europa, dos burgueses da Liga da Paz N10. Naturalmente, não era nada preciso falar da internacional como tal. Mas, todavia, o mínimo era não dar nenhum passo atrás relativamente ao programa de 1869 e dizer algo como: apesar de o Partido Operário Alemão agir, antes do mais, no interior das fronteiras do Estado que lhe estão postas, não tem direito nenhum de falar em nome do proletariado europeu. Particularmente, de dizer algo de falso, está consciente da sua solidariedade com os operários de todos os países, e, tal como até aqui também no futuro, estará sempre pronto a cumprir as obrigações que lhe são impostas por essa solidariedade.
Semelhantes obrigações subsistem, mesmo se alguém se não considera ou proclama como parte da internacional. Por exemplo, ajuda, impedimento de imigração por ocasião de greves 3 asterisco, preocupação porque os órgãos do partido tenham os operários alemães informados do movimento estrangeiro, agitação contra guerras de Kabinetskriege, 4 asterisco iminentes ou já arrebentadas, comportamento durante elas como exemplarmente mantido em 1870 e 1871. Em terceiro lugar, a nossa gente deixou que se lhe impusesse a Lei Bronze do Salário de La Salle, que repousa sobre uma perspectiva econômica totalmente antiquada, a saber, a de que o operário em média apenas recebe o mínimo de salário, e isto porque, segundo a teoria da população de Malthus, existem sempre demasiados operários. Esta era a argumentação de La Salle. Ora, Marx, no Capital, demonstrou circunstanciadamente que as leis que regulam o salário são muito complicadas, que segundo as condições prevalece ora esta ora aquela, que, portanto, elas não são de modo nenhum de bronze, mas, pelo contrário, muito elásticas e que a coisa se não resolve nada com um par de palavras, como La Salle imaginava. A fundamentação de Malthus da lei que La Salle copiou dele de Ricardo, com falsificação do último, tal como, por exemplo, se encontra citada no Arbeiterlesebuch Manual do Operário, na página 5, a partir de uma outra brochura de La Salle, é circunstanciadamente refutada por Marx na secção sobre o processo de acumulação do capital, 5 asterisco. Pela adopção da Lei de Bronze de La Salle, professa-se, portanto, uma proposição falsa e uma fundamentação falsa da mesma. Em quarto lugar, o programa coloca como única reivindicação social a ajuda do Estado de La Salle na sua figura mais nua, tal como La Salle a havia roubado a Bouchers. E isto depois de Braque ter muito bem mostrado esta reivindicação em toda a sua nulidade N18, depois de quase todos, se não todos, os oradores do nosso partido terem sido obrigados, na sua luta contra os lassalianos, a pronunciar-se contra essa ajuda do Estado. O nosso partido não se podia ter humilhado mais profundamente. O internacionalismo descido ao nível de Armand Goeg, o socialismo ao do republicano burguês Bouchers, que adiantara esta reivindicação contra os socialistas para os derrubar. No melhor dos casos, porém, esta ajuda do Estado no sentido de La Salle é todavia apenas uma única medida entre muitas outras para alcançar o objetivo que aqui é designado pelas palavras coxas, para preparar a via da solução da questão social, como se para nós ainda houvesse uma questão social teoricamente não resolvida. Se, portanto, se disser o Partido Operário Alemão aspira à abolição do trabalho assalariado e, com ela, das diferenças de classes, por intermédio da realização da produção cooperativa na indústria e agricultura e à escala nacional. Ele apoia toda medida que for apropriada para alcançar este objetivo. Nenhum lassaliano poderá ter alguma coisa contra. Em quinto lugar, não se diz palavra acerca da organização da classe operária, como classe por intermédio de sindicatos de ofícios, Gewerkgenossenschaften J. E este é um ponto muito essencial, pois esta é a organização de classe própria do proletariado em que ele trava suas lutas cotidianas com o capital, em que ele se adestra e que hoje em dia, mesmo com a pior reação, como agora em Paris, já não pode absolutamente ser destruída. Com a importância que esta organização também alcança na Alemanha seria, na nossa perspectiva, incondicionalmente necessário fazer menção dela no programa e, se possível, deixar-lhe em aberto um lugar na organização do partido. A nossa gente fez tudo isto para agradar aos lassalianos, e que cederam os outros, que figure no programa um monte de reivindicações puramente democráticas bastante confusas, muitas das quais são puras coisas de moda, como, por exemplo, a legislação pelo povo, que existe na Suíça e faz mais mal do que bem, se é que em geral faz alguma coisa. Administração pelo povo ainda seria alguma coisa. Do mesmo modo, falta a condição primeira de toda a liberdade, que face a cada cidadão, todos os funcionários sejam responsáveis por todos os seus actos em serviço perante os tribunais ordinários e segundo o direito comum. De reivindicações tais como liberdade da ciência e liberdade de consciência, que figuram em todo o programa liberal da burguesia e fazem aqui o efeito de algo de estranho, não quero aqui falar mais. O Estado Popular Livre transformou-se no Estado Livre. Gramaticalmente considerado, é um Estado livre aquele em que o Estado é livre face aos seus cidadãos, portanto, um Estado com governo despótico. Devia deixar-se cair toda essa conversa acerca do Estado, particularmente a partir da Comuna, que já não era mais nenhum Estado em sentido próprio. O Estado Popular foi-nos atirado à cara pelos anarquistas até a saciedade, apesar de já o escrito de Marx contra Proudhon, 6 asterisco asterisco, e depois o Manifesto Comunista, dizerem diretamente que com a introdução da ordem socialista da sociedade o Estado se dissolve por si e desaparece.
Ora, uma vez que o Estado é, todavia, apenas uma instituição transitória de que na luta, na revolução, alguém se serve para reprimir pela força os seus adversários, é um puro contrassenso falar de Estado popular livre. Enquanto o proletariado precisar ainda do Estado, precisa dele não no interesse da liberdade, mas da repressão dos seus adversários, e logo que se puder falar de liberdade, o Estado como tal deixa de subsistir. Proporíamos, por conseguinte, que por toda parte em vez de Estado se pusesse comunidade Gemeinwesenj, uma boa palavra alemã antiga que pode corresponder muito bem à comuna e comune francesa. Eliminação de toda a desigualdade social e política, em vez de superação de todas as diferenças de classes, é também uma frase muito questionável. De país para país, de província para província, de lugar para lugar mesmo, subsistirá sempre uma certa desigualdade das condições de vida, que se pode reduzir a um mínimo, mas que nunca se pode eliminar totalmente. Os habitantes dos Alpes terão sempre outras condições de vida do que a gente da planície. A representação da sociedade socialista como o reino da igualdade é uma representação francesa unilateral, que se apoia na velha liberdade, igualdade, fraternidade, uma representação que, como estádio de desenvolvimento do seu tempo e do seu lugar, estava justificada. Mas que, tal como todas as unilateralidades das escolas socialistas anteriores, devia agora ser ultrapassada, uma vez que apenas causa confusão nas cabeças e que se encontraram modos mais precisos de exposição das coisas. Fico por aqui, apesar de quase cada palavra neste programa redigido sem seiva e sem vigor ser de criticar. É de tal espécie que, no caso de ser aprovado, Marx e eu nunca poderíamos confessarmos deste novo partido erigido sobre esta base e teríamos de refletir muito seriamente sobre a posição que teríamos de tomar publicamente também face a ele. Tenha em conta que no estrangeiro nos tornam responsáveis por todas e cada uma das declarações e ações do Partido Operário Social Democrata Alemão. Assim aconteceu com Bakunin, no seu escrito Política e Anarquia N7 Politik und Anarchie, em que teríamos de responder por cada palavra irrefletida que Liebknecht, desde a fundação da Demokratisches Wochenblatt N19 disse e escreveu. As pessoas imaginam que nós comandamos daqui a história toda enquanto vê. Sabe tão bem como eu que nós quase nunca nos imiscuímos em nada nos assuntos internos do partido, e então foi também só para reparar, se possível, erros grosseiros e a bem dizer apenas teóricos que, na nossa perspectiva, haviam sido cometidos. Mesmo verá que este programa forma um ponto de viragem que muito facilmente nos poderia compelir a declinar toda e qualquer responsabilidade para com o partido que o reconheça. Em geral, importa menos o programa oficial de um partido do que aquilo que ele faz. Mas um novo programa é, contudo, sempre uma bandeira arvorada publicamente e o mundo exterior ajuiza o partido por isso. Não devia, portanto, em caso algum, conter um passo atrás, como acontece com este face ao de Eisenach. Deveria, contudo, pensar-se também no que os operários de outros países dirão deste programa. Que impressão fará esta genuflexão de todo o proletariado socialista perante o lassalianismo? Além disso, estou convencido de que uma união nesta base não durará nem um ano. Deveriam as melhores cabeças do nosso partido prestar-se a debitar as proposições de La Salle aprendidas de cor sobre a lei de bronze do salário e a ajuda do Estado. Gostaria, por exemplo, de o ver a ver. E se o fizessem, os seus auditores assobiá-los-iam. E eu estou seguro de que os lassalianos insistirão precisamente nestes bocados do programa, como o judeu Shylock, na sua libra de carne, 7 asterisco. A cisão virá, mas nós teremos de novo tornado honrados a Selman, a Zenclever e Tocqué consortes. Sairemos mais fracos e os lassalianos mais fortes da cisão. O nosso partido terá perdido a sua virgindade política e nunca poderá voltar a elevar-se resolutamente contra as frases de La Salle que ele próprio inscreveu durante um período de tempo na sua bandeira. E se os lassalianos voltarem então a dizer que são o partido operário mais genuíno e único, que a nossa gente é burguesa, o programa estará lá para o demonstrar. Nele, todas as medidas socialistas são deles e o nosso partido não acrescentou senão reivindicações da democracia pequeno-burguesa, que, todavia, também é designada por eles no mesmo programa como parte da massa reaccionária. Retardei esta carta, uma vez que só será libertado em 1 de abril em honra do aniversário de Bismarck, e eu não queria expô-lo à probabilidade da sua apreensão por ocasião de uma tentativa de lhe fazer chegar em contrabando. Chega então, precisamente, uma carta de Braque, o qual também tem acerca do programa as mais graves reservas e quer saber a nossa opinião. Mando-lhe, portanto, encaminhada para ele, para que ele a leia e eu não precise de escrever ainda uma vez mais toda a tralha. Além disso, disse igualmente a verdade no Aham e escrevi a Liebknecht apenas de maneira breve.
Não lhe perdoa ele que não nos tenha comunicado nenhuma palavra acerca de toda esta coisa, enquanto Ham e outros acreditavam que ele nos tinha informado exatamente, até que, por assim dizer, não fosse já demasiado tarde. Isto é certo, é o que ele sempre tem feito e dá a muita correspondência desagradável que nós, tanto Marx como eu, temos com ele, mas desta vez é todavia demasiado mal e nos decididamente não o acompanhamos. Veja se consegue cá vir no verão. Ficará naturalmente em minha casa e se o tempo estiver bom, poderemos ir a banhos por alguns dias, o que lhe será muito útil depois de tanto tempo à sombra. Seu muito amigo, F. Lev. Marx acaba de se mudar, mora em 41 Maitland Park Crescent NW London.